13/1/2026. Aí vou mostrar aí um conhecimento. Eu aí, Neném de Titubém, tô passando para vocês aqui. Eu fiz uma travessia aqui de água autorizada pelo secretário de obra de Acaiaca. E vou passar para vocês aí o que eu fiz aqui. Eu passei primeiro um cano de 40 e veio o cano de meia por dentro. Porque se a pedra furar esse cano aqui, né, no meio ali, então não afeta o outro. Então ele vai estar sempre livre para correr aqui, ó. Então eu indico aí para vocês fazer esse tipo de trabalho. E outra coisa também, uma profundidade boa, 30 centímetros, né, de fundura, para que não ocorra rompimento. Valeu, galera!